Olá pessoal, boa noite. Professor Marlon aqui mais uma vez com vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa web aula de hoje. E continuando então o tema que nós vínhamos discutindo na aula passada, onde falamos sobre intraempreendedorismo, hoje nós iremos conversar um pouco então sobre o perfil empreendedor e as suas características básicas. Tá joia? Então, dando sequência aí à nossa aula, a gente vai partir, então, para a nossa introdução, tá? Conforme vocês podem acompanhar comigo aí no slide que está em tela, o empreendedor, pessoal, ele tem como uma característica básica esse seu espírito criativo, tá? E também essa vontade de ser pesquisador, né? Essa necessidade intrínseca de pesquisar, tá? Então, o empreendedor ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, tá, pessoal? Sempre tendo em vista as necessidades das pessoas ou as necessidades do mercado, tá? Essa essência do empresário de sucesso, ela vem, né, digamos assim, pela busca de novos negócios e novas oportunidades, tendo sempre em mente, então, a preocupação, né, com a melhoria do produto ou dos serviços, tá certo? Então, enquanto a maioria, né, das pessoas elas têm a tendência de enxergar apenas dificuldades e insucessos, o empreendedor ele deve ser otimista e buscar o sucesso, né? Tentar alcançar o sucesso, apesar de todas as dificuldades que ele possa encontrar pelo caminho, tá joia? É muito importante, então, que você, enquanto acadêmico, promova, de certa maneira, aí, uma autoavaliação, tá? E medir as suas chances de sucesso no mundo empresarial. Né? Existem várias formas de você fazer isso, né? Autoconhecimento, né? A própria pesquisa, como o professor falou aí no iniciozinho da aula, tá? O que torna, então, essa pessoa ou uma pessoa apta a ser um empreendedor, pessoal, são as suas características pessoais. Então, cada um de nós, né, se resolver empreender, fará isso de uma maneira diferente do outro. Não há como duas pessoas empreenderem da mesma forma, tá? Até porque somos pessoas diferentes, tá joia? Então, nós fizemos essa nossa aula de hoje baseado em um estudo, tá? O estudo que a gente usou como base foi o estudo do Jeffrey Timmons, né, e alguns de seus colaboradores, que na verdade consiste em algumas características que foram traçadas para empreendedores de sucesso, né, ou características que foram levantadas de empreendedores de sucesso. Tá joia? Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí na sequência quais são essas características e a gente vai tentar explicar um pouquinho de cada uma delas. Tá certo? Então, partindo aí das primeiras características, né? Quais são essas características de um empreendedor de sucesso? A primeira delas que nós colocamos aí então é ter total comprometimento, determinação e perseverança, tá ok? Então a nossa realidade, como nós sabemos aqui no Brasil, realidade de se empreender no Brasil, ela é uma realidade muito dura, tá? Então lançar-se e construir um empreendimento aqui no Brasil é altamente exigente e estressante, tá certo? O empreendedor ele deve estar então preparado para abrir mão de muitas coisas, né? E com isso ele ganhará ou ele obterá algumas vantagens a seu favor em relação às outras pessoas, né? E se ele for totalmente comprometido
determinado e perseverante, esses aspectos, então, eles podem eventualmente compensar alguma perda ou alguma desvantagem que esse empreendedor possa ter, né? Passar menos tempo com a família, né? Passar menos tempo com amigos, ter o seu lazer reduzido, né? Isso são algumas desvantagens que o empreendedor de sucesso ele pode ter que abrir mão, tá certo? A segunda característica, então, que nós gostaríamos de comentar com vocês é que o empreendedor ele deve ser guiado pela autorrealização e pelo crescimento, tá? Então, esses empreendedores, eles têm os próprios, as próprias maneiras de iniciar os seus negócios, tá? Eles são, de certa forma, guiados internamente pelo forte desejo de competir, né, e exceder as suas expectativas, né, exceder os seus próprios limites e, em cima disso, eles definem e perseguem metas desafiadoras. Lembrem que nas aulas passadas, presenciais ainda, o professor comentou com vocês a questão de metas, né? Que as metas elas devem ser mensuráveis, atingíveis, porém também desafiadoras, tá certo? A terceira característica, então, que nós elencamos aí é que o empreendedor ele deve ter senso de oportunidade e orientação por metas, tá certo? Então, esses empreendedores, eles são orientados, eles são dirigidos por metas e pelas atividades decorrentes dessas metas, tá, pessoal? Eles estabelecem metas altas, porém atingíveis, e isso dá a eles a oportunidade, né, de eles serem seletivos na escolha das oportunidades que eles vislumbram, né, no que eles gostariam de alcançar, tá certo? Então, ter meta e direção também ajuda esses empreendedores a definir quais são as suas prioridades e as possibilidades de medir e comparar isso com o seu próprio desempenho, tá? Seguindo então aí. Próxima característica de um empreendedor de sucesso: tomar iniciativa por responsabilidades pessoais, ou seja, chamar a responsabilidade para si, tanto no acerto quanto no erro, tá certo? Então, esses empreendedores, eles desejam se colocar em situações, tá, pessoal, nas quais eles são pessoalmente responsáveis pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, tá? Nas atividades aí em que eles se propõem a realizar, tá certo? Então, o empreendedor de sucesso, ele realmente gosta de tomar a iniciativa na resolução de problemas, ok? Na próxima característica, então, que nós elencamos aí, persistir na resolução de problemas. Então, o empreendedor bem-sucedido, né, na construção de seus empreendimentos, eles possuem um certo grau de determinação e um intenso desejo de superar esses obstáculos e barreiras, né, de resolver problemas e de contemplar o trabalho, tá? Então, eles estabelecem essas metas e têm o desejo de transpor essas metas, tá certo? Os empreendedores também, pessoal, eles não são intimidados pela dificuldade da situação. O empreendedor de sucesso, ele é uma pessoa que, antes de mais nada, tem coragem, tá? Também eles não precisam, diante dessa vontade de se superar, né, de superar os empecilhos que possam impedir o seu negócio, ter medo, tá? Então, a coragem é uma característica intrínseca do
empreendedor, tá certo? Então a gente sabe aí que várias pesquisas reforçam esse ponto de vista, demonstrando que os empreendedores são realmente persistentes, mas com um detalhe: eles têm o pé no chão, tá? São pessoas realistas, tá certo? E eles também sabem reconhecer o que podem e o que não podem fazer e onde eles podem conseguir ajuda para resolver talvez aí uma tarefa mais difícil que se coloque diante deles. Ou seja, o empreendedor ele também sabe buscar aonde está a solução para aquele problema que se estabeleceu, né, diante dele. Então ele precisa ter uma network, né, uma rede de contato muito bem estabelecida para não falhar nesse momento. Tá joia? Na próxima característica aí do empreendedor de sucesso, nós colocamos o seguinte: ter autoconhecimento e senso de humor. Então, os empreendedores, de forma geral, pessoal, eles apresentam uma grande consciência das suas forças, né, e de suas fraquezas. Eles sabem quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, no que eles são bons e no que eles ainda precisam melhorar, tá? E também eles têm uma noção dos pontos fortes e fracos da sua concorrência, tá certo? Eles são, então, também friamente realistas sobre o que podem e o que não podem fazer. Como nós comentamos antes, o empreendedor de sucesso ele é uma pessoa que sempre tem os pés no chão. Ele não se deixa levar, digamos assim, pela emoção, tá? Eles não se iludem, tá? Então isso é uma característica bem importante, pessoal, do empreendedor de sucesso, tá? Esses empreendedores, então, na verdade, eles demonstram aí uma habilidade de manter o senso de perspectiva e otimismo e o humor, né? Até mesmo nas situações mais difíceis. Isso é bastante importante. Não se deixar abater, tá? Isso faz com que o empreendedor consiga, em uma situação favorável, né, transformar uma adversidade numa situação favorável mais facilmente. Tá joia? Outro ponto que nós elencamos aí é buscar e obter feedback. Então, os empreendedores eles mostram um incansável desejo de saber se estão tendo um bom desempenho. Isto é extremamente importante. Medir o desempenho, tá? Saber se você, empreendedor, está indo no caminho correto, tá? Então, eles sabem que eles precisam obter esse feedback de forma contínua, né? Seja através de pessoas, de colaboradores ou até mesmo do próprio mercado. Então, pessoal, buscar usar esse retorno de informação, esse feedback, é um hábito essencial para poder aprender com os erros e a lidar com o inesperado, certo? Então, por essa razão também, os bons empreendedores, eles são frequentemente descritos como excelentes ouvintes e pessoas de rápida aprendizagem, tá? Então, manter, né, o hábito de ter esse retorno de, digamos assim, de desempenho através de pessoas ou através do próprio mercado, para que isso possibilite que o empreendedor de sucesso aprenda de forma mais rápido e consiga talvez reverter uma situação difícil, uma situação desfavorável, né? Consiga reverter isso a seu próprio favor. Transformar uma dificuldade em uma oportunidade. Tá ok?